Existe alguma diferença entre usar o Gira para o Scrum ou para usar o Kanban? Bora falar sobre isso? Vocês estão vendo que o Gira, ele tem a criação de boards. Até agora nós fizemos um board num fluxo puxado, né? Um fluxo muito mais voltado para Kanban. Mas o Gira também tem a opção de você rodar o Scrum. Então, bora ver como que isso funciona aqui dentro do Gira. Quais são as diferenças e o que é que a gente tem que fazer. Quais mudanças são essas? Então, vamos observar passo a passo como é que a gente trabalha com o Scrum dentro do Gira. Muito bem, ó. Primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é o Scrum. Quando a gente vai montar um sprint do Scrum, eu tenho que determinar qual é o trabalho que é realizado dentro da sprint. Então, eu tenho que entender aonde é o ponto de compromisso, né? Onde está o nosso definition of ready? Aonde é que o time, de fato, começa a atuar? Então, olha só. Quando a gente desenhou lá o nosso projetinho aqui, né, de fluxo, a gente tinha definido que essa coluna aqui, ó, o que passar de refinamento para desenvolvimento, é o nosso definition of ready, né? Ou seja, toda a condição que o time tem para para desenvolver um item, tá depois que o refinamento acontece. Ou seja, eu entendo que eu preciso, né, o backlog de um quadro Scrum vai ser os itens que estão para desenvolvimento, tá? Esse cara aqui é o primeiro status que vai atender a nossa necessidade. Então, as coisas elas precisam vir para cá, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma lista de itens de backlog que eles precisariam ainda ser refinados, né? Eles estão dentro do processo nosso aqui, ó, eles estão em criação de backlog, eles precisam entrar em criação de backlog para refinamento e em refinamento, tá? Até que eles estão prontos para serem desenvolvidos. Então, olha só, eu poderia ter aqui a criação de um board, tá? Então, eu vou criar um novo painel que eu vou fazer que ele vai ser um quadro Scrum, ok? E aí, ó, para esse projeto já existente, então eu vou dar um nome, por exemplo, Gama Operacional Scrum. Né, o nosso projetinho, que é o Gama, e vou criar um quadro. Então vamos lá, ó. Ele já me dá uma visão aqui de backlog geralzão. Então a primeira coisa que eu preciso definir aqui é o que vai entrar dentro do nosso backlog. Aqui ele está com puxando o épico, puxando iniciativa, está puxando tudo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, definir aqui, ó, a configuração do nosso quadro, tá? Então, no geral, eu já vou aqui, ó, editar o nosso filtro, porque eu quero que ele puxe lá o operacional issues. Ok. Então, muito bem. Então, agora ele só está trazendo para a gente aqui, ó, itens, né, que fazem parte do nosso backlog. Outra coisa, se eu tiver aqui, ó, sprints ativos, né, ele está lá, itens pendentes, em andamento e concluídos. Eu precisaria definir aqui quais são os itens que estão, né, como que fala? Os itens, o quadro, quais são os status do nosso quadro. Vamos lá, então vou alterar a configuração aqui. Então, colunas, né? Vamos lá, ó. Que colunas que eu preciso ter? É para desenvolvimento, em desenvolvimento, para teste local, em teste local e concluído, beleza? Então, itens concluídos vai permanecer. Em refinamento eu vou tirar, esse cara eu vou tirar, esse cara eu vou tirar. Em teste local, vamos tirar todo mundo aqui, ó. Peraí. Então, esse cara fica, né? Desenvolvimento. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui vai ser o pronto para desenvolver. Aí eu tenho aqui em desenvolvimento. Eu vou precisar de mais uma coluna que é para teste local. E mais uma coluna que vai ser em teste local, ok?
Então vamos lá, ó. Para teste local. Cadê o em teste local? Em teste local. Tá? Então, para teste local, em teste local. Esse cara aqui, ó, todo mundo aqui, ó, vai sair. Todo mundo aqui sai. E fica lá, ó, esse item aqui, ó, para desenvolvimento, ok? Então eu estou falando ó, que quem vai entrar para minha sprint no meu board vão ter esses status, ó, pronto para desenvolvimento, em desenvolvimento, para teste local, em teste local, itens concluídos, beleza? Então esse cara aqui é o nosso quadro de desenvolvimento, beleza? Aqui, ó, restrição de coluna, contagem de itens, tá? Eu poderia colocar um IP, caso eu quisesse aqui. Beleza, então tá pronto aqui o fluxo da nossa sprint. Perceba que ele não tem nenhum item. Quando a gente faz a configuração aqui, ó, eu tenho itens lá, ó, 3 itens, 3 itens, 2 itens, 3 itens, 2 itens. Por que que eles não aparecem, pessoal? Porque eu não vinculei eles, né, à minha sprint, né? Então, quando eu pego aqui, ó, eu tenho lá todos os itens de backlog. Perceba que eles estão em todos os status, tá? Abaixo dos status que estão lá no nosso item, tá? Que podem entrar no nosso quadro. Quais são os itens? Aqueles itens que têm os status listados, tá? Poxa, Vanner, mas e aqueles status que estão lá para trás do Definition of Red? Como que a gente faz? Bom, aqueles itens, pessoal, a gente precisaria criar um board apartado, né? Para que esteja sob controle. Por quê? Se não, pessoal, eu jogo todos aqueles status na primeira coluna e aí fica difícil a gente controlar. Então, o que que eu acho que a gente deveria ter aqui, ó? Eu poderia criar um outro painel aqui, que eu vou chamar, e pode ser um quadro Kanban mesmo, eu vou chamar assim, ó, de Gama Upstream. Beleza? Ele está dentro do nosso projeto, Gama, né? E vou criar o quadro. Só que o que que eu vou fazer nesse quadro aqui? Esse quadro vai ser um quadro que eu vou destinar ao PO lá, porque ele vai ser a construção, de fato, do nosso backlog. Então, eu vou, primeira coisa, lembrando, vamos fazer a alteração aqui do filtro, né? Vou lá em geral, ele só tem que chamar as nossas issues, né? Então, eu vou pôr aqui o nosso Gama operacional issues, beleza? E aí, quais serão as nossas colunas, né? Então, ó, o item novo vai ser a primeira coluna, né? Vamos tirar todo mundo daqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Ó, o item novo fica. Para refinamento, eu vou deixar na segunda coluna. Já tem lá o em refinamento. Olha só, eu vou tirar o concluído, tá? Vou criar uma coluna aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o em refinamento. Esse aqui o para refinamento. E esse cara aqui, ó, é o pronto para desenvolvimento. Então, em fatiamento, esse cara não tem, 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 não tem, não tem, não tem, não tem, só for... Ah, esse cara tem. Então, olha o que que eu fiz, ó. Eu criei aqui, beleza? O nosso board do upstream. Então, ele só traz para a gente ó, as tarefas que estão pendentes, que a gente nem fez nada ainda, tarefas que estão sendo refinadas, as tarefas aliás, para refinar, em refinamento, ou seja, pensa assim, ó, itens pendentes, ainda nem escrevi a história, o bug, não escrevi nada. PO. O PO escreveu, ele movimenta para cá, aí o time tem que refinar, ele vai refinar tudo aquilo que está para refinamento. Então, ele vai colocar em refinamento, refinou, entendeu o que precisa ser feito, tudo mais, ele movimenta para cá para atingir o definition of ready, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos criar uma sprint então agora, ó. Vamos voltar lá no nosso operacional do Scrum, tá? Vem aqui no backlog, perceba que ele só está listando os status que estão lá pra gente. Ah, quer facilitar a tua vida? Vamos ver o status que tem aqui, ó. Eu posso ir lá nas configurações, lembra lá do layout? Vem aqui no layout e ó, no backlog eu quero adicionar um cara que é o status. Status. E adiciono.
Vou voltar lá. Então agora, ó, a gente tem aqui, ó, para teste local, em desenvolvimento, tá vendo? Eu já tenho os status que os itens estão, beleza? Então vamos pensar o seguinte, ó. A gente está criando uma primeira sprint aqui do projeto Gama, só que o Gama ele já tem itens em desenvolvimento, tá? Então eu vou criar uma sprint. Como que eu crio? Eu posso dar um nome para essa minha sprint, tá? Eu posso vir aqui, ó, ele já vem com Gama, Sprint 1, tudo, mas dá para editar, dá para colocar, ó, adicionar datas, né? Então eu vou editar o nome, né? Então vamos pensar que, sei lá, tem gente que gosta de colocar personagem, cada sprint tem um tema e tudo mais. Eu poderia deixar simplesmente aqui Gama Sprint 1, duração 2 semanas, tá? Ou 3 ou 4, ele até uma, né, semana, ele pega aqui o padrão do Scrum, né, em vez, só que uma semana não existe no guide, né, mas padrãozão só usa 2 semanas, a data de início, vamos supor que a sprint começou nessa segunda aqui, né, a data de término, eu vou colocar que como ela começou aqui, ó, 26 de setembro, ela tende a terminar na semana que vem, dia 14. Não, dia 7, né? É, 26 a dia 7. Beleza. Coloquei aqui a minha sprint, a duração dela, e vou atualizar. E aí eu vou pegar e vou jogar os itens, né, para dentro da sprint. Poxa, mas como que eu faço isso? No planejamento, né, quem vai rodar o Scrum, no planejamento vocês vão lá usando os métodos diversos para isso. Tem gente que gosta de usar story points. E aí nós vamos compondo, já no refinamento a gente já meio que marca, né, story points, quantos pontos tem. Eu sei quantos pontos meu time é capaz de entregar, a gente vai montando o nosso sprint a partir dos pontos. Então, como que eu posso fazer? Eu posso criar até aqui, ó, na configuração do quadro, no backlog eu quero story points, tá? Então a gente vem lá, ó, e põe story points. Beleza? E aí eu adiciono, vou voltar para o quadro. Tá zero, né? Então assim, ó, eu poderia vir aqui no item, tá? E colocar quantos story points tem. Então, vou lá. Peraí. Acho que eu nem coloquei na tela, né? Então, precisaria vir aqui, ó, nas configurações, né? Vamos lá no item. Nas telas. Vou pegar, por exemplo, esse cara aqui, essa tela padrão nossa aqui, e vou adicionar lá o... Ah, já tá, Story Points. Então, vamos lá para o nosso projeto. Então, por que que ele não está aparecendo? Eu já coloquei na tela. Acredito eu que é porque ele está sem um contexto, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Que eu vou ter que pegar lá os campos personalizados. Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Assim, ó, vamos vir aqui, ó. Fluxo de trabalho, campos personalizados. Venho aqui, ó. Campos personalizados. Aí vou vir aqui e vou digitar lá o Story. Story Points. Ó, ele tá nessas telas aqui e tá no contexto. Ah, olha aqui, ó. Só tá aparecendo para épico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar esse contexto, tá? Ó, editar o contexto. E eu quero que, na realidade, ó, ele apareça para bug. Você tem que segurar o Ctrl ou se usar Mac o Command, né? DevTech melhoria. Tá? Eu quero que ele use para esses caras aqui. E aí agora eu vou modificar. Beleza, então ele está aparecendo para esses caras aqui. Beleza? Ó, valor padrão, editar valor padrão. Story point. Eu posso definir ele como 0, valor padrão, mas eu prefiro não colocar nada não. Vou sair daqui. Vamos voltar lá para o nosso projeto. E agora vai funfar, hein? Agora vai funfar. Confia, confia. Vamos ver, ó. Vou pegar aqui. Opa, criar sprint não, meu querido. Ai. Peraí.
Excluir sprint, confirma. Vamos lá, vamos criar esse cara aqui. Story points, olha lá. Então vamos pensar, esse cara aqui tem 2. Aí ele já vai aparecer pra gente lá, 2 de story points. Esse cara aqui, eu vou falar que ele tem 3, 2 não, 3. Então imagina que eu posso pegar e para cada item nosso aqui, a gente atribuir um valor de story points. Cara, aqui é 5. Ó, carreguei aqui todos os story points, tá? Então, se você usa story points, olha só que legal, ó. 0 itens e estimativa. A estimativa é de story point. Então, toda vez que a gente jogar um item aqui para dentro da nossa sprint, ó, ele vai compondo aqui. Então, vamos supor que a nossa sprint, a gente é capaz de desenvolver, sei lá, 20 pontos, tá? Então, a gente vai, o PO, o PM, ele priorizou aqui, né? Então, ele jogou os itens de acordo com a prioridade, né? E aí a gente vai planejando lá e vai montando a nossa sprint. E aí nós vamos indo e vai compor. 11 pontos, cabe mais um. Vamos lá, foi para 14, cabe mais um. Ó, 19, e a gente discutiu que vai entrar também esse outro item aqui. Totalizou lá os 20 pontos da nossa sprint, tá? Então, feito isso, né? A gente conseguiu então agora colocar os itens. Mas isso não é tudo, ó, porque se eu for aqui para sprint ativa, tá? Não aparece nada ainda aqui. Por quê? Porque a gente criou a sprint, mas a gente não iniciou a sprint. Então, a partir do momento que eu clicar em iniciar, ela abre a mensagem, como eu já tinha preenchido as datas, tudo, vamos iniciar a sprint. E aí sim, agora a gente contém as issues dentro da nossa sprint, tá? Então, isso a gente consegue ir controlando à medida que as coisas vão avançando, ó, à medida que as coisas vão sendo concluídas, né? Vai consumindo pontos. Se você for pegar um relatório, por exemplo, ó, um relatório de burn down, que é o relatório próprio para Scrum, você pode fazer o seguinte, a queima por story points, tá? Então, ó, ele vai carregar aqui para nós. Ele fala da sprint 1, tá? Quantos pontos a gente tem, qual que é a nossa previsão de crescimento, ou seja, está indo por story points. À medida que a gente vai concluindo, tá? Ele vai pegar e vai trazer para a gente o andamento. Então, pensa que eu vou pegar esse cara aqui, vou concluir esse cara, tá? Esse cara andou para cá, beleza? Vamos lá, ó, vamos pegar os... Ó, eu posso vir para cá, ó, Insights, é um atalho, ó. Ele já me mostra o progresso da minha sprint, como que tá a nossa queima aqui, ó. Isso aqui é muito legal, tá? Ele já me traz aqui os itens que precisam de atenção, né? Então, esses insights aqui, a gente consegue fazer várias visões legais aqui em relação ao andamento de tudo, tá? Ele tá lá ativo pra gente. Ou eu posso vir aqui no relatório, né? Pegar lá o meu burn down, abrir e verificar como que está sendo o consumo da nossa sprint. Então, ó, ele já deu aqui a queima, ó. Quem foi que a gente queimou? Ó, menos 3 pontos para nossa sprint. Mas à medida que o dia vai andando, ele vai trazendo para a gente aqui as queimas. Essa linha vai ficando mais bonitinha, beleza? Então, por que que tá uma linha reta? Porque eu criei a sprint hoje, não andou nem um dia, nem um minuto, e eu já movimentei um item para a Doni, por isso que ela ficou essa queda reta aqui. Mas à medida que a gente vai trabalhando com a sprint, ele vai indo. O que eu gosto bastante mesmo, pessoal, é de usar esse insight aqui, porque ele já traz para a gente uma visão bem legal de progresso, tá? Então aqui, ó, não iniciamos 50%, está em andamento 35% e já concluímos 15%. Então, dá uma visão bem bacana aqui, ó, a gente pode deixar assim, pode deixar... Então, tem várias coisas aqui que ele já traz pronto para a gente, beleza? Então, é assim que a gente trabalha com o Scrum. Agora, tem um detalhe, tá? A gente tem também que encerrar a nossa sprint.